Você está passando algum momento difícil, algum deserto na sua vida e você quer entender como passar por esse processo, vivendo todos os planos de Deus, entendendo tudo que o Senhor tem para ti, sem desanimar, sem duvidar do amor do Senhor. Fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar com essa situação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Que bom te ter aqui. Estamos começando hoje mais uma série nova nesse canal aqui, que é sobre o tempo de deserto na nossa vida. Se você tem passado por isso ou conhece alguém, algum amigo que está passando por isso, você pode estar compartilhando e nos acompanhando, que hoje é só o primeiro vídeo. Vamos trazer uma série de vídeos aqui. Esse assunto que eu tenho muito carinho por tudo que o Senhor trabalhou na minha vida em tempos de deserto e Ele me ensinou. Eu tenho muito carinho por isso, foi uma fase muito especial e vai ser muito legal estar compartilhando isso aqui com vocês, para vocês estarem crescendo comigo. A base de tudo que nós vamos falar se baseia no versículo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, até os momentos difíceis, as dificuldades que a gente passa, se nós amamos a Deus, nós podemos confiar de que Ele vai fazer com que até as coisas ruins cooperem para o nosso bem, seja um aprendizado, seja o nosso crescimento. Então, uma das principais coisas que precisa estar no nosso coração, os principais versículos que nós precisamos decorar, manter no nosso coração, manter na nossa mente, é que todas as coisas o Senhor faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tá, Luana, mas como eu posso saber se eu amo ao Senhor, se realmente todas as coisas estão cooperando para o meu bem? Jesus vai falar lá em João, eu queria abrir com você no capítulo 14, no versículo 15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos os mandamentos dele. Se nós não obedecemos, se nós não nos atentamos para aquilo que ele quer de nós, se a gente não procura na palavra o que Jesus nos ensinou para a gente ter o modo de vida que ele deixou para nós vivermos, o jeito, né, de nós vivermos a nossa vida, e a gente não segue a isso, não tem como a gente dizer que a gente ama ao Senhor. Não tem como nós dizermos que nós amamos a Deus se nós não obedecemos, se nós não seguimos o que Ele deixou para nós, que é para o nosso próprio bem ainda, né? O Senhor é tão maravilhoso que o que Ele deixou é para o nosso bem, vai fazer bem para nós. E eu queria ler com você também lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu queria então trazer aqui porque muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê que é tão difícil, né, nós cumprirmos com algo, ou tantos ensinamentos do Senhor que Jesus fala para a gente fazer, que muitas vezes a gente olha para nós e a gente tem tanta dificuldade, às vezes a gente não consegue. E não é no sentido de nós sermos perfeitos, né, de nós estarmos perfeitamente à estatura de Cristo sem pecado nenhum. Não é sobre isso, mas é sobre nós nos esforçarmos para cumprir, nós obedecermos. Ou seja, toda vez que nós percebemos, por exemplo, que eu deveria ter sido mais generoso em alguma situação, eu me arrependo e eu vou buscar melhorar. Eu vou buscar agir com mais generosidade da próxima vez. Então é esse o sentido de obedecer aos mandamentos do Senhor. Não que nós estaremos 100% perfeitos, ninguém, né, na face da terra, por mais cauteloso que seja, está à altura, né, de estar sem pecado. Mas esse obedecer aos mandamentos é nós nos esforçarmos e buscarmos obedecer ao Senhor. Nos arrependermos quando erramos e buscamos melhorar, crescer e evoluir naquela área. E ali diz então, né, que os mandamentos eles não são pesados. Ou seja, a gente se aproxima do Senhor, a gente se aproxima e pede ajuda do Espírito Santo. E Ele vai nos ajudar a que flua naturalmente, né, a partir do trabalhar dele na nossa vida, a gente vai começar a ter desejo por fazer o que é certo, a gente vai ter desejo de amar as pessoas, a gente vai ter o desejo de ser generoso, a gente vai ter o desejo de cumprir com os mandamentos, e isso não vai se tornar algo extremamente pesado para a nossa vida.
né? Eu queria trazer esse versículo para deixar bem claro, porque senão a gente entra numas paranoias, às vezes, que não vai ser saudável, a gente não vai conseguir compreender exatamente o que a palavra está falando, e isso pode nos trazer prejuízo, né, para a nossa própria vida. Então, essa é a base do que nós iremos tratar em toda essa série aqui, que tudo o que acontece na minha vida, se eu obedeço ao Senhor, se eu estou me dedicando em obedecê-lo, eu estou amando a Ele e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Tá, mas o que isso tem a ver, né? O que isso vai causar na minha vida? Isso vai ajudar nós a descansarmos no Senhor, a confiarmos no processo que Ele está permitindo na nossa vida. E para finalizar, então, eu queria trazer que a gente precisa permanecer, né? Por mais difícil que esteja, por mais que tem desertos, situações que acontecem que desanima, perde o ânimo, perde a vontade de estar orando, lendo a Bíblia, permaneça. Permaneça nas disciplinas espirituais, permaneça se esforçando, mantendo o teu relacionamento com o Senhor, buscando entender, né, conhecer Ele através da palavra, entender o que Ele tem para a nossa vida através do que a Bíblia vai dizer, porque o Senhor, Ele pode mudar tudo do nada. Então, nós precisamos estar atentos ao que Ele está fazendo e, com certeza, se nós o buscarmos, né, Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele vai falar contigo, Ele vai trazer consolo para o teu coração. E permanecer acreditando no amor de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, eu queria ler com você, para a gente finalizar. No versículo 38 diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada, né, que aconteça na nossa vida vai nos separar, vai fazer com que o Senhor nos ame menos. Nada vai nos separar do amor do Senhor. E que essa verdade esteja com raízes no nosso coração para que a gente permaneça firme, né, independente do deserto que a gente passar na nossa vida. Eu espero que tenha te abençoado. Um beijo e até o próximo vídeo.